graças a Deus? Pode ser melhor, diga graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho a alegria de saudá-los com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria que vocês pegassem as vossas Bíblias para nós abrirmos a palavra de Deus. Eu quero ler dois textos. Um deles, o primeiro é o tema desse congresso, Salmos 49, verso 5. E o segundo texto é o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9. Somente o versículo de número 9. Salmos 49, 5 diz assim: porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Daniel 1, versículo 9 diz assim: ora, versículo de número 9, quem encontrou diga amém. Amém. Aliás, 1,6, perdão, 1,6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1,6 diz assim: ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pai, te damos graças porque sentimos a sua presença e cremos que nesta noite o Senhor há de derramar sobre as nossas vidas um poder tremendo, aonde esse dia será marcado na agenda da nossa vida. Fale conosco, Deus, através da sua palavra, diminuindo a minha pessoa e maximizando a pessoa do Senhor nesse altar. E que a glória seja atribuída ao Senhor. E que nós saiamos daqui, ó Pai, carregados do seu poder. E que uma vez mais possamos aprender com a sua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Tome seu lugar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nós queremos, irmãos, louvar a Deus por esse 13º congresso, por esse dia onde estamos comemorando e encerrando essa festividade. E nós retornaremos amanhã para Portugal, onde nós moramos, e indo embora com o coração feliz e alegre de ver uma obra que tem crescido, um trabalho que tem avançado, jovens que têm acreditado na mão, na promessa e nos cuidados de Deus. Deus abençoe a vida do pastor, reverendo pastor Mauri, com toda a sorte de bênçãos, o Senhor, a sua casa e todo esse povo que o Senhor confiar em suas mãos. Quero louvar a Deus pelos canais de bênção para minha família estar aqui. Irmão Tiago, irmã Ismênia, sua casa, sua família, que nos receberam aqui com tanto carinho, com tanto amor, nos dando esse privilégio, uma oportunidade expressiva, única, de sermos aqui servos de Deus na qualidade de profeta para as suas vidas. Pelos irmãos que nós conhecemos, pelos quais estamos conhecendo, um grande abraço no seu coração e que Deus te abençoe. Pois bem, meus irmãos, eu hoje falando com Deus, o Senhor me revelou algo tremendo. Deus me revelou algumas coisas importantíssimas para a nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse tema revelado por Deus, a liderança dos jovens, usando dentro da Bíblia 4 ícones, 4 exemplos de jovens que não só servem de modelo para a mocidade de hoje, mas também para toda a igreja. 4 nomes dentro do Velho Testamento como ícones no tocante à fé, à raiz, à postura, a caráter de um verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. 4 jovens, aonde não havia brecha em vossa fé,
4 jovens com uma fé inabalável, com um testemunho inabalável, com um caráter inabalável. 4 jovens espelho para nós, para seguirmos, para imitarmos e para tomarmos como exemplo para o nosso dia a dia. 4 jovens de linhagem real, jovens instruídos, jovens que receberam uma disciplina de seus pais, jovens que aprenderam a palavra de Deus, guardaram no seu coração e de fato conheciam Deus de uma forma tremenda. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram o privilégio de serem de Judá, de crescerem em Judá, de ter nascido em Judá. 4 jovens que sonharam, que tiveram projetos, que tiveram planos para a sua vida. Mas como foi dito aqui ontem, o dia mau, ele vem para todos. As ciladas, elas vêm para todos. Às vezes de forma individual, outras vezes de forma coletiva. Eu sei que as ciladas e as provas que nós passamos, nós não passamos e não passaremos sozinhos. Há um Deus conosco, há um Deus que caminha conosco. Então esses 4 jovens, aonde a Bíblia diz filhos de Judá, eles hão de passar dentro do texto que nós vamos acompanhar uns dias maus para a sua vida. E o primeiro dia mau foi de uma forma coletiva, quando Deus permitiu, entregou o rei Jeoaquim no seu 3º ano de reinado na mão de Nabucodonosor, que era o governador, o rei da Babilônia. Esse homem sobe com um exército poderoso, vence a Jerusalém, suas muralhas, os seus muros, vence o exército do rei Jeoaquim pela permissão de Deus. E não obstante a isto, ele saqueia o templo, utensílios, vasos, e leva para Siná, aonde estava o templo de seu Deus com letra minúscula. E ali coloca os despojos da guerra, e leva com ele também uma linhagem, algumas sementes, alguns que seriam o futuro de Israel, filhos de Judá, filhos de homens importantes que estavam em Jerusalém. Nabucodonosor leva uma geração, Nabucodonosor leva cativo um grupo de jovens que haviam em seu sangue, sangue real, jovens especiais, jovens inteligentes, jovens com habilidades para aprenderem e para futuramente serem grandes líderes aonde eles pisassem a planta de vossos pés. Esses jovens são levados cativos, e eu digo que esse dia é um dia mau, porque uma coisa é você chegar em um outro país a convite, uma coisa é você ir de viagem como turista, uma coisa é você ir de viagem como um convidado. Agora esses 4 jovens estão fazendo a caminhada, a viagem mais triste até então das vossas vidas, porque eles têm algema nas suas mãos, eles têm corrente nos seus pés, eles ouçam o cântico de alegria dos babilônios cantando ao seu redor, dizendo que o Deus da Babilônia é maior, que a Babilônia tem um mais forte e poderoso exército, e que agora Israel é nada mais e nada menos que servos do seu povo. Esse é o contexto da história desses 4 jovens. Quando eles chegam na Babilônia, não chegam com destaque, não chegam com aplausos, não chegam aqui com um bem-vindo, mas chegam na Babilônia debaixo de uma lamúria, debaixo de tristeza, debaixo de humilhação. Porém, havia algo que estava por cima de suas vidas, que havia de mudar a sua história, independente de como chegou,
Independente de como estavam, dependente do que prendia as vossas mãos e pés, havia algo sobre a vida desses jovens que havia de mudar o seu futuro. O quê? Uma palavra muito linda. Palavra essa chamada promessa. Porque a promessa de Deus, ela muda destinos. A promessa de Deus, ela muda futuros. A promessa de Deus, ela muda cativeiros. Por exemplo, Deus fez de Abrão a Abraão pai de multidão, porque Deus lhe fez promessas. Jacó começou uma vida errante, como mentira, fugitivo, mas ele tinha uma promessa, ainda do ventre da sua mãe, que o maior serviria ao menor. Não importa como ele começou, como mentiroso, como fugitivo, o fim da sua história é o pai dos 12 filhos que constituiu as 12 tribos de Israel. E ele teve o seu nome mudado de Jacó, porque Jacó quer dizer aquele que está agarrado ao calcanhar, mas Israel quer dizer príncipe de Deus, porque a promessa de Deus que estava sobre a vida de Jacó mudou a sua história. Davi começa como pastor de poucas ovelhas, mas a promessa sobre a sua vida lhe fez morrer abastado, rico, conhecidíssimo como rei, porque a promessa de Deus mudou a história de Davi. E assim foi na minha vida, foi na sua vida e vai continuar sendo, porque quem tem promessa de Deus, ele pode começar chorando, mas ele vai terminar sorrindo. Quem tem promessa de Deus, ele pode começar caído, mas ele vai terminar de pé. Quem tem promessa de Deus, pode começar debaixo de vaia, de humilhação, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que há um tempo de triunfo, há um tempo de glória, há um tempo de honra para a tua vida. E se eu fosse você que tem promessa, levantava a mão para o céu e dizia: Deus, eu também sou um filho de Judá, e eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Promessa. A promessa muda a nossa história. Esses 4 jovens chegaram como cativos. E a Babilônia cresce. A cúpula governamental cresce. Serviços gerais crescem. Trabalho cresce. E é nesse momento que as oportunidades aparecem. O rei Nabucodonosor chama Aspenaz, que era o mestre dos eunucos, e diz para ele assim: olha, dos cativos de Judá, dos filhos de Judá, procure jovens sem defeitos algum, sem deficiência, jovens inteligentes, instruídos na ciência e que tenham habilidades para aprender a nossa língua aqui dos caldeus. Então Aspenaz reúne os jovens, e entre eles estavam pelo menos esses 4 aqui. E eles têm que passar por um processo. E o primeiro processo é da cidadania. Porque para trabalhar para o rei era necessário a cidadania babilônica. Recebem outros nomes, nomes babilônios. Recebem vestimentas babilônicas, mas não mexeu com a sua estrutura. Eles recebem nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o segundo processo é de ficar 3 anos comendo da iguaria do rei, bebendo do vinho do rei. Tudo que o rei comia, tudo que o rei bebia, os jovens vão ter que se alimentar. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias são filhos de Judá. E quem é filho de Judá é cheio de determinação. Primeira determinação, de não beber o vinho do rei. Segunda determinação, de não comer a iguaria do rei. Terceira determinação, de não praticar a religião do rei. Irmãos,
Eles estavam longe da sua terra. Estavam longe do pai, da mãe, do líder sacerdote, das tribos de Israel. Esses jovens tinham todas as desculpas para dizer: eu vou desviar, eu vou largar minha fé, eu vou esquecer tudo que foi me ensinado. Esses jovens aqui tinham todos os motivos da vida para abandonarem o alimento que receberam em Judá, mas não abandonaram. Sabe por quê? Porque eu estou cansado de ouvir, irmãos. Eu estou cansado de ouvir um povo dizendo assim, que lá no Brasil era crente, mas que quando veio para aqui as coisas mudaram. Ou seja, que a Babilônia corrompeu o seu costume. E eu posso ser profeta nesta noite? Amém. Eu não acredito assim não. Eu não acredito que lugar corrompe pessoas. Eu acredito que lugar só revela quem você é. Lugar não corrompe ninguém. Lugar só revela quem você, dentro de você mesmo, gostaria de ser. É verdade, aleluia. Só que esses jovens eram de Judá, tinham raízes profundas, e a qualidade da raiz vai revelar a qualidade do fruto. É como o salmista no Salmos de número 1, verso 3, que ele diz assim: é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas não caem, que os seus frutos não murcham, e ela dá fruto na sua estação. Escute, Moisés tirou o povo do Egito, levou para o deserto e para ir para a terra prometida. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Porque somente Jesus pode tirar o Egito do coração do povo. Agora escute isso aqui. Isso aqui é forte demais. Deus falou comigo hoje. Saíram de Judá, foram para a Babilônia, mas Judá não saiu do coração desses jovens. Estamos na Babilônia, mas o meu coração está em Judá. Eu estou em terra pagã, mas meu coração ainda está na santidade. Eu estou numa terra pagã, mas a minha alma ainda está reservada, guardada, protegida. Eu tenho uma identidade, eu tenho um compromisso, eu tenho uma relação com Deus. Filho de Judá, levante a sua mão para o céu e glorifica esse Deus. Ande por onde andar, pise aonde pisar, viaje por onde viajar. Lembre-te, tu é um filho de Judá, e Judá nunca pode sair do teu coração, porque em Judá havia a fábrica de pão, e quem comeu do pão de Judá, de Belém, jamais terá interesse o que a Babilônia pode oferecer. Crente que está curioso do que Nabucodonosor oferece, é porque falta pão para a tua vida. Crente que fica com um pé aqui, um pé lá, doidinho querendo desviar, doidinho querendo ir para o mundo, é porque falta palavra na tua vida. Falta palavra na tua vida. Falta palavra na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Esses quatro aqui tinham palavra de sobra. Possuíam raízes profundas, e eles não se contaminaram, não se dobraram, embora serviram, porque eu posso servir, o que eu não posso é contaminar. Meu patrão não é crente, eu sirvo ele, e a Bíblia me dá respaldo para mim servir. Agora, servir não quer dizer se dobrar, se corromper. Tu pode servir o teu patrão, tu pode estar no teu trabalho, mas a tua fé é inegociável. As suas raízes são inegociáveis. Porque hoje, eu falo no modo geral, hoje é fácil achar pessoas que se corrompem e não servem.
Aqui está um exemplo, que servem e não se corrompem. Experimenta nós 10 dias. E nos dê legumes e água. E no cabo de 10 dias, veja o nosso semblante. As penas, então, com muito temor, permite que isso aconteça. Isso acontece. E depois de 10 dias, esses jovens tinham o semblante muito melhor. A pele, o semblante saudável, muito mais do que os demais. Mas não é por causa do legume não, irmão. Tem gente, né, que faz o regime do legume e acha que o legume vai fazer um milagre na vida dele. Isso aqui é trocar a palavra profética pelo ato profético. Não é o legume, é a obediência. É a separação, é a santificação. É que vai te fazer diferente. É que vai mudar o seu exterior. Porque o que Daniel fez trouxe uma transformação de dentro para fora. Porque quem se resguarda, quem se separa, porque ser santo não quer dizer ser perfeito. Ser santo quer dizer ser separado. E quando a gente é separado, é notável. Eu trabalho na Federação Portuguesa de Futebol, lá em Portugal. E nos meus primeiros dias de trabalho, um senhor entrou, passou, voltou, e olhou para mim e disse assim: tu é crente, né? Eu falei: eu sou, graças a Deus. Aí ele: não, eu sei que você é crente, porque tem um negócio diferente em você. Porque quem é crente, a gente vê de longe. Crente fala diferente. Crente conversa diferente. Crente se comporta diferente. Crente tem atitude diferente. E esses 10 aqui, debaixo dessa separação, se apresentaram diferente. E chegou o dia de apresentar diante do rei. E o rei viu que os 10 estavam sobressaindo aos demais 10 vezes mais. E o rei constituiu esses 4 jovens para servirem a ele com cargos importantes. Porém, para toda exaltação sempre virá as ciladas, as invejas. Porque o invejoso, ele não quer um cargo igual ao seu. O invejoso, ele quer o seu cargo. O invejoso não quer um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. O invejoso não quer uma voz igual à sua, ele não entende porque Deus te deu e não deu para ele. Mas eu tenho uma notícia para o espírito, não é para o invejoso, é para o espírito da inveja. Porque minha luta não é contra a carne e contra a sangue. Deus, na sua eternidade, percebeu no coração de Lúcifer que ele queria subir aonde Deus estava. A inveja da glória de Deus entrou no seu coração. Só que para toda inveja, Deus tem o dia, a hora marcada para fazer como fez com Lúcifer. O que Deus fez com Lúcifer? Fez cair por terra. Então hoje eu profetizo que toda inveja levantada contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, assim diz o Senhor: eu jogarei por terra. Inveja não vai ficar de pé. Olho grande não vai ficar de pé. Espíritos do mal não ficarão de pé. Deus vai derribar por terra. Glória a Deus, aleluias. Então o rei Nabucodonosor constitui esses 4 jovens para servir na sua cúpula, para servir no seu reinado. E começaram a surgir as ciladas e invejas. E uma delas aconteceu na vida de Ananias, Misael e Azarias, quando o rei levanta a sua estátua para ser adorada na sua província. E ao som de todos os sons, pífaro, buzina, trombeta, como foi falado pelo nosso pastor amado aqui ontem, todos tinham que se prostrarem diante da estátua. E o rei constituiu o decreto que quem não se dobrasse era lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. E quando o som tocava, todos se prostravam, com exceção dos filhos de Judá, Ananias, Misael e Azarias. E alguns olharam e disseram assim para o rei: alguns cativos de Judá, veja a calúnia, lembraram
do seu passado, de onde você é lá de Judá, que o Senhor constituiu sobre o seu reinado. Inveja. Deu para ele, não deu para o outro. Inveja. Não se dobram sobre a sua estátua. Acusação. Veja, inveja, acusação e calúnia contra esses 3 jovens. Não se prostre diante da sua estátua. Aí o rei se enche de fúria. Chama-os. Chamaram os 3. E o bom é que os 3 tinham a mesma convicção. Os 3 tinham a mesma visão. Os 3 tinham a mesma ideologia. E perguntaram: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Não, rei. E fique sabendo, Senhor, que nós não adoraremos a sua estátua de ouro. Somente o nosso Deus nós adoraremos. E se Ele quiser, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Porque algumas versões da Bíblia diz que Ele nos livrará, mas no original está dizendo: se Ele quiser, Ele nos livrará. O rei então manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E dá mais uma oportunidade para eles negarem a fé. Mas eles não negam. E eu te pergunto: aonde vai a tua fidelidade com Deus? Até o primeiro aquecimento? Até o segundo aquecimento? Até o quarto aquecimento da fornalha? Ou será que se o inimigo abrir uma porta para você, você já nega a sua fé? Ou se você tiver uma oportunidade de ser promovido, você já larga a sua fé? Tem gente morrendo por causa do evangelho, e uns não conseguem viver o evangelho. Uns perdem a cabeça por causa do evangelho. Outros nem dando algo para eles vêm para a igreja. 7 vezes mais não fez que eles mudassem de ideia. O que tem feito você mudar de ideia? Então esses jovens são atados, mão e pés. A cilada é concluída. A armadilha é feita. O dia mau chegou. Mas como eu disse ontem, o dia mau não é para nos afastar de Deus. É para nos aproximar mais de Deus. Jogaram eles na fornalha de fogo ardente. E o fogo era tão quente que matou quem os levou. Porque assim, quem não tem Deus na vida não consegue chegar nem na porta por onde você vai passear. Quem não tem a estrutura que você tem não consegue viver nenhum terço do que você está vivendo. Porque uma coisa é atirar pedra em nós, uma coisa é falar mal da nossa vida. Agora eu quero ver carregar a nossa cruz. Eu quero ver pagar as nossas contas. Eu quero ver pagar os nossos votos. Eu quero ver enfrentar as nossas guerras. Os que levaram até a porta morreram, fulminados pelo fogo. E Nabucodonosor vai dar uma conferida. Ele olha e se assusta, porque Deus mostra para ele que o dia mau jamais distanciará Deus dos filhos de Judá. E ele vê que tem os 3 e mais um. Porque eu não acredito que ele é o quarto. Eu acredito que ele é o primeiro. Porque antes deles entrarem, Deus já estava lá. Porque se eles entram primeiro, eles são queimados. Mas como Deus já estava lá, eles passearam na fornalha. Aleluia! Nabucodonosor olha, e a primeira coisa que acontece, sabe o que é? Ele se assusta. Deus vai assustar teu adversário. Deus vai assustar quem quer teu mal. Deus vai assustar quem está querendo amarrar a tua vida. Deixa aquela macumbeira, deixa aquele feiticeiro, deixa aquele espírito do inferno. Quando ele for bater na tua porta, a primeira coisa que Deus vai fazer é assustar o teu adversário. Glória a Deus, aleluia! Oh Deus! Ele se assusta, porque lançou 3 e agora tem 4. Porque o dia mau atraiu a presença de Deus. E ele diz: e eles estão passeando na fornalha, e eu não vejo defeito algum neles. Porque o dia mau não vai te acrescentar defeitos.
A fornalha de fogo ardente não queimou os jovens, só queimou algumas coisas. Sabe o que? As cordas que amarrava a mão, que amarrava o pé. Porque o dia mau vai vir para nós nos desprender de coisas que nos amarram. E crente que tem estrutura, ele entra na prova, ele entra na fornalha, mas se ele não negar a Deus, olha o que Deus vai fazer. Passeia, meu filho. Pode passear na fornalha, dando glória a Deus, e dando aleluia, e levantando a mão, e agradecendo a Deus, porque o dia mau vai queimar a corda, o dia mau vai quebrar a corrente, o dia mau vai jogar enfermidade por terra. Deus vai permitir dias maus, não é para te matar, mas é para queimar as cordas que te prende, crente. Aleluia. E se não tem o dia mau na vida desses jovens, eles não eram promovidos. Porque o texto diz que vendo isto, ele disse: Nabucodonosor, bendito seja o Deus vivo de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. E a Bíblia diz: e promoveu e prosperou esses jovens por causa da fornalha de fogo ardente. Fique tranquilo, quando te armarem ciladas, quando se levantar contra você acusação, calúnia, inveja, é porque Deus tem um plano para te prosperar, para te abençoar, para te engrandecer, para te exaltar, para te fazer cantar o hino da vitória sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isso foi de uma forma coletiva, mas há o dia mau também de forma individual. Porque há provas que nós passamos em família, em igreja. Eu já passei provas com a nossa igreja, aonde pessoas voltaram para o Brasil, aonde veio a crise, Portugal começou a decair. Então nós sofremos em forma coletiva. Mas há também formas de passar o dia mal individualmente. Foi o que aconteceu com Daniel, que havia recebido de Deus o espírito de excelência, interpretação de sonhos e visões. O rei Dário, agora vendo que Daniel era muito importante e que tinha Deus na sua vida, era um homem fiel, era um homem íntegro, reto, confiou em colocar ele entre os 3 príncipes sobre os 120 da província. E o rei estava com planos de colocar ele como maioral de todos, somente debaixo dele, sobre a constituição do seu governo. Porém, os invejosos, os caluniadores, os acusadores olharam para Daniel primeiro, não acharam falhas para lhe acusar, e pensaram assim: como nós vamos arrumar uma calúnia para esse jovem? Porque ele é íntegro, ele é reto, ele é verdadeiro. Só há uma forma: tocando na sua raiz, tocando na sua crença, tocando na sua fé. Vamos falar com o rei para que ele constitua um decreto e assine com seu anel que durante 30 dias não pode se adorar nenhum outro Deus, somente a ele prestará culto. E o rei Dário, influenciado, deu ouvido a quem não era para dar ouvido, e ele acha bem assinar esse edital, e assina. E Daniel sabe disso. A primeira coisa que Daniel faz, irmãos, deu graças a Deus. É o que nós temos que fazer quando vir essas coisas para a nossa vida. Dê graças a Deus. Não, 2 pessoas glorificou o Senhor. Quando esses dias vir, dê graças a Deus. E ele abriu a janela da sua casa, se colocou de joelho e de costume orava 3 vezes ao dia. E os invejosos, caluniadores e acusadores foram no lugar certinho, na casa de Daniel, e olharam pela janela e viram Daniel quebrando o decreto
assinado pelo rei. Sabe por quê? Porque Daniel estava com a janela aberta. Se Daniel fecha a janela, ninguém sabia. Mas ele abria a janela em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Quem passava na rua via Daniel. Quem passasse do lado da sua janela via o que Daniel estava fazendo. Aqui eu aprendo com Daniel. A transparência. Olha o que Daniel estava falando para aquele povo. O que eu sou lá na Babilônia, na província, lá no palácio. Pode conferir. Eu sou na minha casa também. Aleluia. Vocês estão achando que eu sou só crente lá perante Nabucodonosor? Pode ir lá em casa, que pelo menos 3 vezes você vai me achar de joelho, orando e falando com meu Deus. Oh, Deus, aleluia. A transparência. O que Daniel era fora, Daniel era dentro. O que Daniel era de noite, Daniel era de dia. O que Daniel era na presença do rei, Daniel também era dentro da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Transparência. Deus quer transparência. Deus não quer que nós vivamos uma identidade falsa. Deus não quer que nós sejamos uma réplica de filhos de Judá. Aleluia. Que nós somos aqui dentro, que somos na presença de fulano, de ciclano, que nós somos fiéis perante a congregação, mas em casa não damos testemunho, que na nossa escola, que no nosso trabalho, nós não vigiamos o que nós falamos. Não, Deus quer que o Espírito que habitava em Daniel habite em você também, que quando, porque o ímpio não lê a Bíblia, o ímpio lê a sua vida, e Paulo disse que sois vós carta lida, e tudo que o diabo quer é achar falha em nós, achar defeito em nós, mas hoje abre a janela e mostre para o mundo que você é transparente, que você é crente, que você é verdadeiro, que você é santo, que você tem comunhão, que você tem santidade com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Transparência. Tenha transparência. O que você é aqui, seja lá fora. Leve esse avivamento que você expõe aqui para expor também lá fora. Deus quer que você abra as janelas da sua vida e mostre quem você é verdadeiramente. Prenderam Daniel. E Dário ficou muito triste porque era muito próximo de Daniel. E ficou muito triste porque ele não podia revogar a lei dos medos e dos persas. Por que ele não podia revogar? Porque se ele revogasse um edital de um rei, ele não era digno de ter esse anel, de ter a coroa e de ter as vestimentas de um rei. Ele poderia revogar? Poderia. Mas o preço seria muito alto. Qual? O preço de revogar uma lei de um rei era: se despede da glória, se retire dessas vestimentas reais, tire a coroa, largue o cetro, saia do trono. Era o preço dele revogar a lei pelo seu amigo Daniel. Mas ele coloca na balança: ser rei ou ser amigo de Daniel, ter a coroa ou teu amigo. O que ele disse? Vai, o teu Deus te livrará da boca dos leões. Porque Aleluia. a coroa, o poder falou mais alto que a amizade. Oh, Jesus. Por isso que a minha amizade, Oh, Espírito Santo de Deus. ela não depende de Tem Dário. misericórdia, Senhor. Porque Dário pode me trocar por um trono, por uma coroa, por um cetro. Os homens são falhos. Os homens são imperfeitos. Hoje eu posso te prometer uma coisa, mas talvez amanhã, pela circunstância da vida, eu não possa cumprir. Porque eu sou limitado. Porque eu sou de uma geração adâmica. Então Dário não pode revogar a lei, porque se revogar, perde o cargo. Agora olhe para Jesus. Jesus é teu amigo. E um dia você estava atolado, sujo no pecado. E nós não tínhamos mais salvação, porque fomos expulsos do Éden.
E precisávamos de uma gotinha do sangue do Cordeiro que era morto para a redimissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Aí Jesus da glória, com uma coroa, sentado no trono, pela amizade à humanidade, sabe o que ele faz por você e por mim? Ele tem que pagar o alto preço. Ele vai trocar a glória, o que Dário não faz. Ele vai trocar a coroa, o que Dário não fez. Ele vai largar o cetro, o que Dário não fez. E ele vem em forma de homem. Ele troca o céu pela terra. Ele troca a glória pelo pecado. Toma madeira na sua cruz, sobe até o Gólgota e morre dizendo: eu sou teu amigo, porque eu troquei o céu pela tua vida. Oh Deus, aleluia. Eu troquei a coroa para lhe salvar, para lhe comprar. Aleluia, Deus. Jesus é o amigo que ouve o seu problema e resolve o seu problema. Jesus é o amigo que você conta a sua luta e os jornais amanhã, a igreja amanhã não vai ficar sabendo. Jesus é um amigo que não vai falar o que te agrada, vai falar o que você precisa. Jesus é o verdadeiro amigo que ele, no momento mais difícil, nunca te abandonará. Prenderam Daniel. E para encerrarmos, lançaram Daniel dentro da cova de leões. O dia mau chegou para Daniel. A cilada chegou para Daniel. Mas Daniel também é filho de Judá. Tem estrutura. Daniel tem raiz. E o rei Dário acorda de manhã e vai até a cova e grita: porventura, Daniel, seu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel dá uma saudação a ele: viva o rei, que o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca do leão e me livrou. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes Daniel orava ao dia? 3. 3 vezes. Esses leões aqui, a maioria vieram da Síria, quando a Babilônia, 607 a.C., havia derrotado. Leões que são o maior predador da cadeia alimentar, carnívoro por natureza. Esses leões vieram da Síria. E você estuda sobre o leão tem a capacidade de sentir o cheiro da carne metros, quilômetros de distância. O leão persegue a sua presa pelo fato de ser carnívoro. Ele sente o cheiro da carne de longe. Aí jogou Daniel na cova dos leões, e Daniel não sofreu dano algum, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Porque tudo, pastores, que o leão queria sentir era cheiro de carne. Tudo que o leão queria sentir era cheiro de presa. Tudo que o leão queria sentir era cheiro de um bife, era cheiro de uma alcatra, era o cheiro de uma picanha. Mas quem ora 3 vezes ao dia não cheira carne. Glória a Deus, aleluia. Quem ora 3 vezes ao dia não é presa de leão. Quem tem 3 vezes ao dia um particular com Deus, ele não cheira carne. Quem tem intimidade com Deus, ele cheira óleo, ele cheira azeite, ele cheira o Espírito Santo. E leão nenhum pode te devorar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero encerrar falando sobre a oração, porque a oração é uma ferramenta antiga, mas que serve para renovar. A oração é fundamental para que os filhos de Judá permanecessem inabaláveis. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós não podemos ter desculpa. Nós precisamos ter a mesma atitude que Daniel. Porque se você não tiver o costume de orar, o costume de intimidade com Deus, os leões vão te devorarem.
Vou te falar algo. Se você quer conhecer os crentes doentes, venha no culto de oração. Eles não estão presentes. João e Pedro, Atos capítulo de número 3, subiam juntos a hora nona, a hora da oração. Porque a hora da oração, irmãos, nós no mundo físico estamos descendo, mas no mundo espiritual estamos subindo. E Pedro e João subiam juntos, porque a oração traz união. Paulo e Silas foram presos, da mesma forma que Ananias, Misael e Azarias ataram as mãos e os pés. Foram jogados no interior do cárcere, e o carcereiro vigiando. Perto da meia-noite, só para quebrar o tabu de Israel, que tinha a hora terça, a hora nona para adorar. Aí vem Paulo e Silas, perto da meia-noite, para quebrar toda aquela religiosidade. E perto da meia-noite, Atos 16, versículo 25 diz: oravam e cantavam. Repita comigo: oravam e cantavam. Fica de pé que eu vou te revelar isso aqui. Minha esposa vai louvar mais um hino. Glória a Deus. Repete comigo: oravam e cantavam. Pois bem, sabe por que oravam e cantavam? Podiam muito bem cantar e orar. Podiam muito bem pular e cantar. Podiam muito bem aplaudir e cantar. Mas o texto diz, Lucas, oravam e cantavam. Porque se só cantam, se só pulam, se só aplaudem, o cárcere não treme. Porque um louvor sem oração não treme nada. Pode ter uma voz bonita, pode ter uma dicção bonita, vocabulário bonito, eloquência bonita, pode ter técnicas bonitas, mas se não tem oração e louvor, não treme nada. Agora essa geração aqui colocou cadeia para tremer, colocou algema para ser quebrada, colocou o cárcere para balançar. E detalhe, o terremoto sobreveio. Sabe o que é sobrevir? Não é vir de baixo, é vir de cima. Porque se a gente mistura louvor e oração, oração e louvor, o terremoto não vem de baixo, porque o de baixo destrói, o de cima liberta, o de cima abre porta, o de cima abre cadeia. E sobreveio um terremoto e se abriram as prisões de todos, porque tinha oração e também tinha louvor. Então eu quero dizer para você que você vai vencer esse dia mal. Você vai vencer a calúnia, você vai vencer a acusação, você vai vencer a inveja, porque você é um filho de Judá. Mas acima de tudo, porque você tem uma identidade com Deus, você tem uma raiz com Deus, você tem um compromisso com Deus, você tem um particular com Deus, que te fará vencedor, que fechará a boca do leão, que a fornalha não vai queimar a sua vida, e você estará de pé, porque você é um filho de Judá. Eu quero convidar minha esposa para estar louvando um louvor. Enquanto ela louva ao Senhor, Deus nesta noite quer ver quantos aqui não vão se dobrar diante das calúnias, das estátuas da vida, dos pratos, dos vinhos, das iguarias de Nabucodonosor. Deus nesta noite está à procura de pessoas que queiram verdadeiramente servi-lo. E servi-lo não é só no dia bom, mas é também no dia mau. Até onde vai a tua fidelidade? Temerás tu o dia mau? Temerás tu a fornalha? Temerás tu a cova de leões? Eles não temeram, eu também não vou temer. Porque o mesmo Deus dessa Bíblia, Ele é vivo. E assim como Ele guardou eles, Ele me guardará e Ele guardará você. Dá para levantar as mãos para os céus? Dá para adorar a Deus?